Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 até o versículo 35. Vamos lá? Olha o versículo 24. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então observa que esses três primeiros versículos aí vai mostrar que o reino dos céus também é semelhante ao quê? É semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mais uma vez, Jesus falando sobre terra e sobre semente. Claro, né? Aquelas pessoas já estavam acostumadas também com plantio. Então Jesus pegou algo do cotidiano daquelas pessoas. E no versículo 25, como nós lemos, vai falar que mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Então tinha sementes ali debaixo da terra e não tinha como saber. As próprias pessoas, os trabalhadores, não sabiam que alguém tinha feito isso. E no versículo 26, como nós lemos, vai dizer: e quando as plantas cresceram e produziram frutos, o fruto, né, apareceu também o joio. Então, através do fruto, é que foi percebendo que tinha joio ali no meio que no meio do trigo. E olha o versículo 27. Então os servos, pessoas que trabalhavam, né, junto com o dono ali da casa. Vai dizer, então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Aqueles servos não estavam entendendo o porquê o joio também ali estava no meio do trigo, né? Não estava ali no meio ali de tudo aquilo ali, de toda daquela plantação ali. Observa, olha o versículo 28. Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Observa que os servos, depois que recebeu a resposta do seu patrão, e o patrão falou que foi o inimigo que fez isso, aí os servos dão ideia para o patrão e falam bem assim: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Olha o que o patrão falou. O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Por que isso? Observa a explicação mais para frente, a própria palavra vai mostrar: ó, deixe que cresça juntos até que a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajunte primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado, mas recolha o trigo no meu celeiro. Por que isso? Porque o joio e o trigo ele se parecia muito no momento ali quando estava crescendo, antes de chegar no momento da colheita, não tinha como ter a convicção de quem era quem. Então poderia, no momento que fosse arrancar o joio, poderia tirar também quem? Poderia tirar também o trigo e assim e acabar tirar a boa semente que foi plantada. Mas nesse momento, mais uma vez Jesus está ensinando o quê? Ensinando através de parábola. Ele fala de trigo e de joio, mas ainda bem que ele mesmo deu a explicação sobre essa parábola. Só não agora, né? Claro que Jesus não explicou exatamente nesse momento, mas veremos mais para frente essa explicação, a explicação de quem? Do próprio Jesus. Mas adiantando um pouco sobre essa parábola, Jesus está falando do grande juízo. Isso aqui Jesus já está falando lá do final, lá no momento do juízo, quando for acontecer. E mostra o que? Mostra que nos nossos dias, o trigo, quem é o trigo? São as pessoas que vão ser salvas. O trigo é aqueles que servem a Deus e vai perseverar até o fim. E quem são, né? O joio. Quem que Jesus está querendo falar aí, quem se parece com o joio, são o quê? Aqueles que serão lançados no inferno, aqueles que não vão buscar a Deus, aqueles que não vão aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Mas isso será revelado apenas na época da colheita, que será no final de tudo. Então, o que significa isso? Nós não conseguimos definir. Quem vai definir isso é ele e não nós. Por isso que mostra em relação à colheita aí, que os servos perguntam ao dono da casa se quer que arranque, né? E o dono da casa fala assim: não, pode deixar
que no momento certo da colheita eu enviarei, né, quem vai recolher, e a gente aprende que quem vai fazer essa colheita vai ser os anjos, e aí pode deixar que essa separação vai ser no final. Mas vamos continuar aí que Jesus mais para frente ele vai dar detalhes, né, na própria Bíblia aí ele vai mostrar isso aí. Vamos para o próximo versículo. Olha o versículo 31. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Isso aqui mostra o quê? Mostra que, mesmo que pareça pequeno para nós, a semente pode gerar o quê? Os seus frutos. Olha o versículo 33. Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levadado. Observa que, mais uma vez, Jesus falando que o reino dos céus é semelhante a um fermento, né, que a mulher colocou ali nas medidas. Isso mostra que mesmo que não conseguimos, né, enxergar aos nossos olhos, o fermento, ele faz o quê? Ele faz o seu trabalho de crescimento de dentro para fora. E a mesma coisa, o reino de Deus faz esse trabalho em nós. Observa que antes ele falou sobre a pequena semente de mostarda, que dá o seu fruto em relação à fé, em relação, mesmo que pareça ser pequeno, os frutos vão vir, vão ser gerados. E depois ele fala sobre o fermento colocado na massa, que mesmo sem enxergar, essa massa ela vai crescendo, e de dentro para fora é a mesma coisa, é a palavra de Deus, é o reino de Deus em nós. Esse trabalho ele vai sendo feito o quê? De dentro para fora, e vai dando crescimento, mesmo quando as outras pessoas não estão enxergando, o trabalho do reino de Deus em nós, ele vai acontecendo. Olha o versículo 34. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E mais uma vez, nós vamos ver aí que coisas estavam acontecendo, as parábolas estavam ditas, para quê? Para cumprir a palavra de Deus. E observa aonde está isso, aonde está escrito em relação sobre parábola no Antigo Testamento. Um dos versículos é esse aí, ó, Salmo 78, 2, que diz: abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então nós observamos que as profecias estavam através dos profetas, através dos salmos, e estava o que? Se cumprindo através de Jesus. E não esquecendo, no próximo vídeo iremos ver o que? A explicação de Jesus sobre a parábola do trigo e do joio. E com isso nós estamos chegando no finalzinho desse vídeo, mas antes de finalizar eu não posso esquecer de falar com vocês o que? Conhece alguém que lê a Bíblia e não consegue entender a palavra? Compartilhe esses vídeos para essa pessoa. E você chegou até aqui, não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal, ative o sininho como todos para você receber as próximas notificações. E aqui também está a playlist dos outros vídeos. Se você ainda não assistiu, assista, entre no canal, é tudo de graça, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.